Bom dia, crianças! Hoje é sábado, dia 14 de agosto, nosso sábado letivo. Então, criança, vamos fazer nessa aula de hoje, aula de geografia. Vamos iniciar com geografia. Estamos estudando hoje extrativismo. O que é extrativismo? Vamos ver o significado de extrativismo. Extrativismo também é uma atividade praticada no campo e consiste na coleta ou extração dos recursos naturais, tanto para o consumo próprio quanto para a comercialização. Há 3 tipos de extrativismo. Então veja só, os 3 tipos. Está até destacado em cores diferentes: o vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. Então veja aí, ó. A origem, né? A palavra já fala. O vegetal, quando se retira coisas da natureza, vegetais. O animal é de origem animal, né? E o mineral é quando é retirada da natureza, né? Produtos ou matéria-prima de origem mineral. Exemplo: pedras, petróleo é um exemplo deles, né? O petróleo é retirado da natureza, é uma extração mineral, certo, criança? Dando continuidade à leitura aqui, ó. As atividades do extrativismo vegetal e animal são praticadas predominantemente por populações tradicionais, os quais obtêm alimentos da floresta para consumo próprio e também para adquirir uma renda familiar. Olha aí, aqui temos a imagem, né, da população ribeirinha. Eles estão trabalhando aí com as folhas, né, entrelaçando folhas para compor o telhado da sua moradia, em Belterra, Pará, foto de 2014. O que são populações tradicionais? Olha aí, grupos que apresentam uma organização social própria e que utilizam os recursos naturais como principal meio de sobrevivência. Entre os povos tradicionais, temos os ribeirinhos, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, caiçaras, entre outros. Então, são regiões, né? São povoados, regiões que eles vivem naquele meio ali, seguem a cultura da região ali, né? O trabalho, tudo. A sua principal fonte de renda no caso aí, você tá vendo esse senhor retirou ali a folha, né, da árvore, deve ser uma palmeira, e tá trabalhando. Então eles usam para fazer cestinhos, para estar vendendo, para retirar a fonte do sustento deles, também para cobrir seus telhados, neste caso aqui desse exemplo, certo? Então, como nós citamos aí, populações quilombolas, ribeirinhas, essas quebradeiras de coco babaçu, seringueiros retiram da árvore o material da seringueira, né? É uma árvore onde se retira a borracha para fazer, né, coisas que são feitas da borracha, né? Corta-se lá a árvore e vai recolhendo aquela goma que se transforma em borracha, certo? Os caiçaras são uma espécie de povos indígenas, né? Os quilombolas, né, são descendentes de escravos, né, mas que constituíram esse povoado e vivem nessa região, certo? Então, crianças, o que nós temos que lembrar? Então, extrativismo é retirada de matéria-prima ou recursos naturais da natureza, e tem 3 tipos: vegetal, animal, mineral, certo? Dando continuidade, vocês vão fazer leitura aqui do texto. Extrativismo vegetal consiste na extração e coleta de castanhas, plantas medicinais, ceras, fibras, óleos, seivas, palmito, madeira, etc., diretamente da natureza, certo? Esse aqui é o exemplo do vegetal. Agora, temos o textinho para vocês lerem sobre as populações tradicionais, as quebradeiras de coco, que foi citado ali atrás. Aí temos a foto, então vocês vão fazer a leitura, né, para ver o que elas retiram, essa quebradeira de coco, elas quebrando o coquinho. O que tem, o que elas tiram dali, o que se faz, né? É matéria-prima que vai para as indústrias, né? Então, você vai fazer a leitura desse texto. Aqui logo abaixo, você vai conhecer um pouco do extrativismo animal. Olha aí.
A caça, a pesca e a coleta de caranguejos do manguezal são práticas de extrativismo animal. A pesca em épocas proibidas e a captura de venda de animais silvestres ou ameaçados de extinção são considerados crime no Brasil. Então, não é disso que está se falando, né? Está falando da caça controlada, da pesca controlada, a coleta de caranguejos lá no manguezal, que é oriundo da região, né? Então, não é proibido nesse caso. Eles vivem no manguezal, né? Que é uma espécie de lagos com barros, trabalham lá recolhendo os caranguejos, onde vende para restaurantes, né? Para faz pratos muito chiques com os caranguejos, certo, criança? Aqui, ó, temos o exemplo, aqui o texto para vocês lerem, das populações tradicionais ribeirinhas, que é esse pessoal que vive aí ó, nessas casas de palafita. Nós já estudamos isso, né, criança? São regiões assim que tem muita água, né? Então, ali as moradias. Essa foto é de Santana, no Amapá. Então, você vai ler textinho para conhecer um pouco mais, dando continuidade. Aqui você vai conhecer sobre extrativismo mineral, que é retirada, né, de matéria-prima vinda do minério, a extração de recursos minerais da natureza, como a exploração do ouro, prata, esmeralda, ferro, chumbo, petróleo, entre outros. Tá vendo? É tudo da natureza. Por que se faz o anel de ouro, a aliança para casamento de ouro? Retirada do ouro, que é um minério que é retirado da natureza. Então, é um recurso natural. É uma atividade de extrativismo mineral. Né? A prata, o chumbo, tudo isso é da natureza. Extrativismo mineral. A preservação da natureza é essencial para a continuidade das atividades extrativistas, responsáveis pela produção de alimentos e renda para as populações tradicionais e de matérias-primas para a geração de diversos produtos industriais. Certo, criança? Então, faça a leitura dos 3 textinhos, dos 3 tipos de extrativismo que eu citei, para depois você responder suas perguntas. Que após ler, marcar as partes mais importantes, você agora vai fazer as perguntas, responder as perguntas. O que é extrativismo? Então, volte lá no texto, na página 22, para você estar respondendo o que é extrativismo. Você vai tirar lá do texto. Número 2. Com as palavras do quadro, complete as frases sobre as atividades extrativistas. Então, temos as palavras aqui, cada uma vai encaixar em um lugar. Olha aí a primeira frase, as populações, no caso aqui, qual palavra que completa? Olha, no caso aqui é ribeirinha. Ribeirinhas são aquelas que vivem na beira dos e praticam extrativismo. Qual tipo de extrativismo as populações ribeirinhas praticam? Como principal atividade de sobrevivência. Olha aí, então as populações ribeirinhas são aquelas que vivem na beira dos... Onde eles moram, o povo da população ribeirinha? Na beirada dos... Aí vocês vão colocar. E eu quero saber que tipo de extrativismo eles praticam. Então você vai voltar lá no texto que fala deles, que aí você vai responder certinho. B. O extrativismo mineral. Agora aqui tá falando do mineral, viu, criança? Eu já tô dando essa primeira resposta, que aí você não vai ter como errar. Você vai lá no textinho do extrativismo mineral e lê de novo. Fornece importantes para... Que o extrativismo fornece, que eu já falei? Todos eles, matéria-prima. Então, essa aqui já está fácil. Importantes matérias-primas para... A matéria-prima que é retirada no extrativismo vai para onde? Ou para o consumo ou para a indústria. Que vai parar o consumo não dá certo. Então, é para a indústria. Como o minério de ferro, criança, certo? Essa aqui eu ajudei um pouquinho aí, tá? C. A coleta, que é coleta, viu? Extração de... Essa aqui eu não vou dar resposta, não. Vou deixar para você. Extração de... Fazem parte do extrativismo... Aí as palavras... Veja qual palavrinha que dá certo aí, tá bom? Se tiver dúvida, a professora esclarece. 3. As quebradeiras de coco realizam qual tipo de extrativismo? Olha aí, extrativismo, vai lá no textinho das quebradeiras de coco e veja. Que elas retiram o coco, já dá para saber também, né? O coco, ele é o quê? Ele é um vegetal, um mineral ou um animal? Ficou fácil agora, né? Então, extrativismo, certo? A 4. Qual a importância do trabalho que as quebradeiras de coco realizam? Leia de novo o textinho dela. O que elas recolhem? Elas recolhem o coco do babaçu. O que fazem?
serve de alimento para as famílias e também para a renda familiar. Por quê? Porque elas retiram materiais, né, para ser comercializado, vai para as indústrias, né? Então é isso daí. É a amêndoa que elas comercializam. Quebra o coquinho, tira a amêndoa e vai para as indústrias para fazer shampoo, cremes, condicionadores, sabonetes, né? Número 5. Por que para a atividade extrativista é importante preservar a natureza? Então pense comigo. O extrativismo a população vai lá na natureza e retira material da natureza, só que é uma atividade controlada, não é desmatamento, né? Por exemplo, ou tirando o animal na época indevida, é tudo animal que já é da região, igual o caranguejo que eu citei, os peixes, a retirada do coco para tirar a amêndoa, é tudo coisa assim controlada, que já é da região, é da natureza, então não estará agredindo o meio ambiente. Então pensa, se uma pessoa assim, sem, vamos falar, consciência ecológica, vai lá e começa a cortar as árvores que vão retirar o coco para tirar a amêndoa, se põe fogo, do que eles vão tirar a matéria-prima para o seu sustento e alimentação? Pense comigo. Então, por isso é importante preservar a natureza, porque é através da natureza que se retiram o material, produtos para matéria-prima, para ganhar seu sustento e também até para alimentação. No caso do peixe, né? Caça e pesca, eles se alimentam da caça e a pesca. Certo, crianças? Boa aula de geografia. Beijo!